Depois de 25 anos, finalmente está chegando a hora de despedir do motor 1.6 16 válvulas da linha Peugeot e Citroën. Isso mesmo, o SE5, o antigo motor TU, está saindo aqui do Brasil por conta das novas regras de emissão, para dar espaço para o novo motor 1.0 Turbo 200, não só na linha aqui do 208, como também dos outros carros aqui das marcas francesas. Então no vídeo de hoje a gente vai testar aqui o Peugeot 208 Road Trip, uma versão que era para ser especial e limitada e que na verdade virou a última versão com motor 1.6 16 válvulas aqui na linha do compacto francês. Então bora conhecer esse carro em todos os detalhes e no final das contas eu te falo se ainda vale a pena comprar um desse ou se esse motor SE5 já vai embora tarde. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. A longevidade desse motor 1.6 16 válvulas da Peugeot e Citroën aqui no Brasil é realmente memorável. É um motor que nasceu da família TU, que foi lançada lá na Europa no final dos anos 80 e chegou aqui no Brasil no final dos anos 90, na época com o Citroën Xara e o Peugeot 206. Desde então ele foi equipado em basicamente toda a linha, tanto da Peugeot quanto da Citroën, desde carros compactos como o 206 e também o 208, até em carros muito maiores, como por exemplo o C4 hatch. E só aqui no canal, para vocês terem ideia, esse motor já passou 13 vezes. Esse é o 14º carro que a gente testa aqui com esse mesmo motor. Então a gente já testou esse motor no 307, 308, no 2008, no 208 Active Pack, no 208 Like, no 208 Griffe, no 2008 Style, no C4 Hatch, no Citroën Aircross, no Citroën C3 Picasso, no C4 Cactus Live, no C3 Fil, no C4 Cactus Fil e agora ele está passando aqui pela 14ª vez no Peugeot 208 Road Trip. Esse motor aqui nos últimos anos ele tem equipado basicamente 4 carros aqui no Brasil. Então na Peugeot ele equipa o 208 e o 2008 e na Citroën ele estava equipando o C4 Cactus e também o novo C3. Na Peugeot, esse aqui é o último carro que a gente encontra equipado aqui com esse motor 1.6 16 válvulas. Lembrando que lá no 2008 agora ele só é vendido com motor 1.6 THP e a nova geração está prestes a chegar. Lá na Citroën, ele ainda ganhou ali alguns meses de sobrevida, Então tanto o C3 quanto o C4 Cactus vão continuar com ele pelo menos aí durante mais alguns meses. Mas a verdade é que muita gente criticou bastante o 208 na época que ele chegou apenas com esse motor 1.6 16 válvulas, falando que era um motor antigo, desatualizado, que não condizia com a modernidade que esse carro traz não só no visual, mas também em sua plataforma CMP. Mas agora que ele está saindo de linha, novamente a gente vê muitas pessoas na internet reclamando do fim do motor 1.6, falando que o novo motor 1.0 turbo é problemático, vai dar muito problema, manutenção cara. Então, o que a gente aprende disso tudo é que na internet sempre vai ter gente reclamando, independente do que seja. E agora, se vale mais a pena você pegar o novo 1.0 turbo ou 1.6 16 válvulas, depende muito de qual o seu caso de uso. Mas bora lá pra frente para falar um pouquinho mais desse motor. Apesar de ser um motor historicamente muito confiável, esse motor SE5, o antigo TU, acabou sofrendo nos seus primeiros anos de vida um pouco da má fama que a Peugeot como um todo tinha aqui no Brasil. Mas a verdade é que ele sempre foi um motor de manutenção muito simples, muito fácil e hoje, 25 anos depois, não tem nem o que falar sobre disponibilidade de peças, Você realmente consegue achar peça e mecânico que entende desse carro e que tem scanner para trabalhar com esse carro basicamente em qualquer canto do Brasil. Porém, durante esses 25 anos de vida, ele teve sim um ponto fraco que era o motor AL4, o câmbio AL4, perdão. As primeiras versões com câmbio automático aqui desse motor 1.6 16 válvulas tinham o tão fatídico câmbio automático de 4 marchas AL4, que tinha vários problemas crônicos. Posteriormente, ele foi atualizado para o AL8, que resolveu boa parte desses problemas que ele tinha, mas continuou sendo um câmbio apenas de 4 marchas, o que limitava bastante a utilização ali no dia a dia. Não era um motor econômico, não era um motor muito confortável de dirigir, mas nos últimos anos, agora com um câmbio automático de 6 marchas, isso mudou. A gente está falando de um motor que continua tão robusto, tão confiável e tão simples como ele era anteriormente, mas agora com um câmbio que também é robusto, simples e confiável. Muitos diriam que essa é a combinação perfeita, principalmente para quem vai pegar muita estrada, que tem tudo a ver com essa versão Road Trip,
ou para quem mora em cidades mais afastadas onde não tem uma concessionária para você fazer as revisões do carro. Nessa última configuração aqui, essa configuração de despedida desse motor, ele tem 120 cavalos com etanol, 113 com gasolina, 15,7 kgfm de torque com etanol e 15,4 com gasolina. São motores mais do que razoáveis aqui para o motor 1.6 aspirado 16 válvulas, porém, vale lembrar que a boa fama de bom desempenho que ele tinha lá na época do motor 1.6 16 válvulas no Peugeot 206 não se aplica exatamente aqui, porque a gente está falando de um carro que pesa mais de 1.200 kg. Então ele continua um motor sim confiável, sim com um desempenho justo, mas nada de esportividade, qualquer coisa desse tipo. Isso fica ali apenas para o motor 1.0 turbo. De construção, é um motor muito simples, um motor bem antigo, mas ele já tem as tecnologias básicas aqui que você espera de um motor em 2024. Ou seja, aqui a gente não tem um tanquinho de partida a frio, né? Bacana, uma preocupação a menos para você ter. E falando mais especificamente aqui sobre a versão Road Trip, ela é a única que ainda tem esse motor 1.6 16 válvulas dentro da linha 2024 do Peugeot 208. Então é claro, com o motor 1.0 você continua tendo as versões Live e Stile, e com a versão 1.0 com o motor 1.0 turbo você continua tendo as versões Allure, Stile e Griff. Essa Road Trip aqui é a única. E como que você identifica um 208 Road Trip na rua? Bom, não são muitos detalhes, né? Você percebe pelo adesivo que ele tem aqui embaixo do retrovisor, você percebe por essa insígnia que ele tem aqui atrás e também um adesivo que ele tem aqui em cima do lado do aerofólio. Mas fora isso, ele é um carro que é baseado na versão Allure, mas ele tem um visualzinho aqui um pouquinho mais de 208 Griff. O que isso significa? Que a gente não tem os equipamentos de segurança, o pacote ADAS, né, de assistência da direção, que a gente encontra no 208 Griff, mas por outro lado a gente já tem aqui os detalhes estéticos que a gente encontra nesse carro. Então, as rodas são aro 16 com acabamento diamantado, a gente tem o farol de LED com projetor, com o DRL aqui que imita essa garra, esse dente de sabre. Pelo lado de dentro a gente já tem a central multimídia nova, que agora equipa todos os carros da linha. A gente tem também o carregador por indução, que não é uma coisa que está disponível em todos os 208. E a gente tem o iCockpit 3D, que é o painel digital moderadamente configurável que a gente tem aqui no interior do carro. Mas de resto, a gente está falando de um Peugeot 208 como qualquer outro, ou seja, um carro de 4,5 metros de comprimento, com um pouco menos ali de 2,60 de entre-eixos e que tem a configuração de suspensão aqui padrão entre todos os hatches compactos aqui do Brasil. Ou seja, a gente tem uma McPherson na dianteira, um eixo torção na traseira, disco de freios na dianteira ventilados e na traseira tambor. Algo realmente totalmente dentro aqui do padrão que a gente encontra em outros carros em boa parte dos seus concorrentes. Então, quando a gente fala aqui do motor 1.6 16 válvulas, comparado ali ao 208 com o motor 1.0 turbo, basicamente o que muda aqui é de fato o motor e o câmbio, é claro, e também uma pequena modificação ali na carga dos amortecedores. Esse carro ele tem um amortecedor um pouquinho mais solto, um pouquinho mais com menos carga do que a gente encontra na versão 1.0 turbo. Só que na prática é realmente um detalhe muito, mas muito pequeno. E lembra como eu comentei com vocês que aqui pelo lado de dentro ele é um pouco mais trabalhado do que a versão Allure e traz alguns equipamentos aqui do 208 Griff? E olha, de fato eu acho que isso faz toda a diferença. A sensação que você tem aqui do interior é bem positiva, então a gente continua tendo aqui o design muito legal que a gente encontra em todos os 208, o bom acabamento que a gente também encontra em todos os 208, com essa parte de black piano, com essa faixa aqui que imita uma fibra de carbono. Então o interior do carro é todo muito bonito. E com alguns diferenciais aqui interessantes da versão, como por exemplo esses bancos aqui, né? Que tem esse detalhe aqui nesse alcântara, nessa camurça aqui do lado, com esse detalhe aqui, um tecido um pouco diferente no meio, com umas costuras laranjas, com um vinil aqui na lateral. Então aqui pelo lado de dentro, a impressão que ele passa é muito positiva. E é claro, a gente tem aqui o iCockpit, né? Então a posição de dirigir clássica que a gente já encontra em outros carros da Peugeot aqui no Brasil há cerca de 10 anos. Então é uma posição um pouquinho polêmica, eu sei que não é todo mundo que gosta aqui dessa posição, mas para mim, pessoalmente, eu fico muito bem encaixado aqui nesse carro. E por que o iCockpit é tão polêmico? Bom, porque ele é diferente de basicamente todos os outros carros. Então, ao contrário ali de todos os seus concorrentes, basicamente todos os carros que a gente tem aqui no Brasil, onde você vê o painel do carro através do espaço aqui do volante, né, entre o raio e o centro dele, aqui no Peugeot não. Aqui no Peugeot você tem um volante que fica numa posição mais baixa e olha, meus olhos veem o painel aqui por cima desse volante, que é um volantinho bem pequeno e achatado tanto em cima quanto embaixo. Achatado embaixo, claro, para caber minha perna e achatado em cima para eu conseguir ver o painel. Eu pessoalmente, Lucas, com meus 1,77 m,
eu fico muito bem aqui no interior desse carro. Eu acho que eu consigo me ajustar muito bem. O banco me abraça de uma forma muito confortável. Eu gosto dessa posição um pouco mais baixa do volante. Então, mesmo tendo o volante aqui com ajuste de altura e de profundidade, eu ainda assim deixo na posição mais baixa. E olha, sinceramente, eu acho que para mim, para o meu corpo, essa é uma das melhores ergonomias que a gente encontra no mercado. Mas eu tenho plena consciência que para a enorme maioria das pessoas, o que a gente encontra aqui no iCockpit é um grande limitador. Por quê? Beleza, o carro tem ajuste aqui do volante, tem ajuste do banco, mas se você é muito grande, você involuntariamente vai acabar tendo que colocar o volante aqui muito alto. Colocando o volante aqui muito alto, você até consegue ter um espaço razoável aqui para a perna, né? Você não vai bater tanto aqui no volante. Mas por outro lado, se você não for muito alto, você vai ter o raio do volante tampando aqui o painel. Se você for uma pessoa um pouquinho mais baixa, você vai querer levantar muito o banco. E na hora que você levanta muito um banco, repara, sua perna vai ficar encostando no volante. E aí você vai ter que levantar o volante e muito possivelmente você vai tampar ali pelo menos uma parte do painel. Então eu sei, o iCockpit é polêmico, não é todo mundo que gosta, mas vale a pena você que está interessado aqui no 208, vai numa concessionária, faz um test drive, dirige o carro, senta aqui dentro e seja bem crítico. Porque é realmente uma relação de ame ou odeio. Pode ser que você fique super bem, como pode ser que você não fique. Mas apesar dessa boa ergonomia, desses bons ajustes que a gente tem aqui, uma coisa não pode deixar de ser comentada, que a gente não tem ajuste de altura do cinto de segurança. Então, para mim, repara, quando eu coloco o cinto de segurança aqui, ele fica muito próximo do pescoço. Então, na minha posição até que fica confortável, mas eu sei que para algumas pessoas ele vai ficar raspando aqui no pescoço e acaba sendo bem desconfortável, principalmente em viagens. Eu lembro que na época que eu tinha um C4 VTR, também o meu C4 hatch, eu tinha esse mesmo problema, ele também não tinha ajuste de altura do cinto de segurança e o que eu fazia era sempre viajar com uma camisa polo, que eu encaixava ali o cinto de segurança dentro aqui da gola da camisa. Pelo menos ajudava um pouquinho. Mas olha, iCockpit é um pouquinho limitante, eu sei, mas a sensação de acabamento e de presença, de você estar sentado aqui no carro é realmente muito positivo, né? Além do bom acabamento que a gente viu, toda a posição aqui do cockpit é virada para você, né? Então você tem a central multimídia de 10 polegadas, fica levemente virado, você tem o iCockpit 3D aqui, que tem uma visualização muito legal aqui para quem está no meio, e todos os comandos são muito fáceis, né? A gente tem as setas, a gente tem o comando aqui do piloto automático, bem a cara dos Peugeots mais antigos, a gente tem um volante multifuncional, e aqui nas portas a gente também tem aqui o ajuste tanto das aberturas dos vidros, quanto também dos espelhos retrovisores. E um pequeno, mas bem pequeno aplique aqui de vinil, só nessa partezinha aqui da porta. E toda a percepção que você tem aqui de modernidade e tecnologia no interior aqui do Road Trip é bem legal. Mesmo não sendo a versão topo de linha aqui do carro, a gente tem a central multimídia, que é padrão aqui em todos os 208, e a gente também tem o iCockpit 3D, que isso sim é um equipamento que fica restrito apenas às versões de topo. E o que é esse iCockpit 3D? Basicamente a gente está falando de um painel que tem dois visores, um que fica nessa direção e um que fica aqui nessa direção, mas que tem um espelho na parte do meio. E com essas duas telas juntas, o que a gente tem aqui é um efeito de parallax, que é muito difícil de pegar na câmera, mas é muito legal pessoalmente, você vê como se estivesse em dois níveis esse painel. E a gente está falando de um painel que é levemente configurável. Então a gente tem essa versão aqui, essa visualização básica, com um velocímetro ali analógico barra digital do lado esquerdo, um conta-giros do lado direito e o velocímetro digital grande no meio. Além dessa visualização, a gente também tem a visualização do mínimo, que tira esses marcadores laterais e mantém apenas a velocidade ali de forma grande com mais destaque no meio. E a gente também tem o Pessoal 1 e o Pessoal 2. E o que é isso, né? Nesses modos a gente consegue configurar o que é essa informação que está aparecendo aqui. Nesse momento, por exemplo, no Pessoal 1 está aparecendo a música. E se eu for aqui pelo Pessoal 2, o que a gente vê aqui é o marcador aqui de consumo de combustível, que novamente você consegue mexer aqui através da haste. É impossível falar de um painel digital aqui no Brasil sem comparar ele com o Active Info Display da Volkswagen, que é a grande referência que a gente tem aqui no nosso mercado. E visualmente, eu acho que esse painel passa um efeito tão legal ou até mais legal do que o Active Info Display. Mas ele tem algumas limitações naturais, seja por conta dessas animações que demoram muito tempo aqui entre as mudanças de modo, ou seja pela leitura dele que em situações com som um pouquinho mais forte é um pouco difícil, né? Então ele não tem tela por conta desse efeito de parallax, né? Ele não tem telas com um brilho tão grande quanto a gente conta em outros painéis digitais. Mas eu não posso dizer a mesma coisa da central multimídia que fica aqui no meio. De funcionalidades, essa central multimídia até que não tem muita coisa diferente, né? A gente não tem um carro aqui com internet embarcada, a gente não tem aplicativos
que já vem instalado aqui, a gente também não tem navegação nativa. Então é basicamente uma central bem básica, né, onde você consegue mexer em algumas configurações aqui do carro, né, como por exemplo aqui a configuração do painel nas opções pessoal 1 ou 2. Você consegue mexer aqui, né, você tem rádio FM, você tem algumas opções de áudio, você tem Bluetooth, você tem Android Auto e Apple CarPlay. E é claro, aqui dentro do CarPlay você consegue ter essa visualização bem widescreen, né, que consegue utilizar uma parte boa aqui da tela, o que nem sempre acontece no espelhamento celular. E o que eu gosto aqui dessa visualização, né? Como a gente está aqui nesse modo bem widescreen, né, uma tela bem lateral, você consegue mexer em música e mapa de uma forma bem fácil aqui no dia a dia. Então é uma tela que não é tão grande assim quando você pensa em tamanho geral, mas esse formato dela ajuda bastante essa situação. O que eu tenho de crítica aqui pela central são duas coisas. Primeiro, é a configuração do volume, que a gente não tem botões físicos, né, uma rodinha, qualquer coisa que a gente consegue mexer aqui embaixo. Então para aumentar e diminuir o volume, você tem que ficar clicando os botões aqui dentro da tela. Isso nunca é legal, né? Claro, você pode usar o volante, mas isso é um limitador. E o outro ponto aqui que não é tão legal é que a maior parte das configurações aqui do ar-condicionado ficam apenas na tela. Então você tem teclas ali que tem alguns atalhos, mas se você quiser fazer uma configuração aqui mais no detalhe de qual que é a força aqui do ventilador ou da temperatura, você acaba ficando dependendo aqui de uma interface touch, que também, lembrando, nunca é muito legal. O que eu acho que é interessante comentar aqui também sobre esses sistemas de ar-condicionado é que, ao contrário do que muita gente pensa, que ele é um ar-condicionado automático e digital, não, a gente está falando apenas de um ar-condicionado digital. Então a gente não tem aqui um sensor de temperatura que você consegue definir, sei lá, eu quero que o carro fique a 22 graus. Nada disso, a gente tem um sistema mais simples aqui, onde você simplesmente controla a temperatura aqui, né, de quente a frio, né, mas sem uma temperatura exata, e a força do ventilador. É um sistema simples que eu acho que funciona super bem, e para a faixa de preço que esse carro está aqui, até que dá para perdoar. Lembra que eu comentei com você sobre atalhos, né? Aqui na parte de baixo a gente tem essas teclas pianinho, onde a gente tem aqui atalho para recirculação, para abrir o sistema de ar-condicionado aqui dentro da central multimídia, e esse AC Max, que você consegue jogar o ar-condicionado necessariamente ali para o ventilador mais forte e para a temperatura mais baixa. Aqui do lado esquerdo a gente também tem tecla para o desembaçador dianteiro e traseiro. Isso facilita, eu acho que no dia a dia é algo que você vai usar muito mais do que você imagina. Porém, a gente já teve algumas experiências bem ruins com essa central multimídia, né? Logo nos primeiros carros que vieram com essa nova central da Peugeot, a gente tinha uma central que travava bastante, e pelo fato de você só conseguir controlar o ar-condicionado aqui de uma forma mais detalhada por dentro da central, quando ela trava, a gente não conseguia fazer nada. Então o ar-condicionado ficava travado sempre na mesma temperatura, no mesmo ventilador, e não tinha muito o que fazer. Felizmente, esses problemas na central multimídia que afetaram tanto os primeiros Peugeot 208 aqui, foram resolvidos. Então hoje é uma central já muito mais estável, e claro, dá um probleminha ou outro ali na parte de espelhamento do celular, mas nada muito diferente do que a gente já encontra nos seus concorrentes. No geral, é um sistema muito bom, muito fácil de mexer, e que tem aqui uma confiabilidade até bem razoável. Além disso, né, a gente tem duas entradas USB aqui na frente, nenhuma delas é USB-C, né, são entradas USB comuns. A gente tem também um carregador por indução que fica nessa área aqui fechada, né? Então você consegue colocar seu celular aqui, olha, por exemplo. Se você quiser, por algum motivo, usar ele, não sei porquê, você consegue colocar ele aqui dentro e fechar essa portinhola aqui para ele ficar escondido. E também você tem um porta-objeto aqui na parte de baixo, onde você consegue colocar sua carteira, uma chave ou alguma coisa do tipo. Além disso, esse carro tem porta-objetos, mas não tantos quanto a gente encontra em alguns dos seus concorrentes. Então a gente tem um porta-garrafa aqui na porta, que funciona bem. A gente tem um porta-moeda aqui na parte de cima, que também funciona bem. A gente tem dois porta-copos aqui nessa parte central, que são porta-copos relativamente pequenos, então podem ser ruins ali para uma garrafa um pouquinho maior. E a gente tem um terceiro porta-copo aqui, né, um porta-moeda aqui, que pode ser usado tanto para quem está aqui na frente, quanto também para quem está lá atrás. O freio de mão é um freio de mão manual. A gente tem uma pequena portinha 12 volts aqui, né, uma tomada 12 volts. E o câmbio é o câmbio que a gente já está acostumado aqui em ver em outros carros da Peugeot, né? Bem simples. A gente tem aqui as posições Park, Ré, Neutro, Drive. E se você jogar aqui para o lado, a gente também consegue fazer as trocas manuais aqui. Lembrando que a gente está falando aqui de um câmbio de 6 marchas da Aisin. O mesmo câmbio que também é usado em vários outros carros da Volkswagen, da Peugeot, da Citroën, da Fiat e também, é claro, da Toyota, já que a Aisin é uma subsidiária da Toyota. A chave aqui não é uma chave canivete, então apesar de ter muita coisa que esse carro trouxe do grife, a chave presencial não foi uma delas. Bora lá para o banco de trás.
E se você já conhece o Peugeot 208, seja porque você tem um, tem algum parente que tem, alugou um para viajar, ou então você já andou de Uber, você sabe que o espaço traseiro aqui realmente não é um dos pontos positivos desse carro. É claro, a gente está falando de um hatch compacto, então nenhum espaço traseiro vai ser espetacular, mas o do 208 aqui é realmente muito ruim. Não só porque ele é apertado aqui, em termos de perna e tudo mais, mas também porque o acesso é muito ruim. Repara, o vão aqui da porta não é muito grande. A gente tem essa parte grande aqui que é realmente uma parte estrutural do carro. A gente está falando de chapa de aço aqui. Então, mesmo para mim que tem 1,77 m e sou um pouquinho mais magro, é difícil de entrar aqui no 208. Eu fico imaginando como que é essa situação para quem é um pouco maior, um pouco mais alto, ou que tem uma mobilidade limitada. E repara, além de ser difícil de entrar, também é difícil de ficar aqui dentro em viagens um pouquinho mais longas. Eu tô falando num carro que, olha, mesmo sentando aqui de uma forma bem ereta para evitar qualquer tipo de problema, eu não tenho mais do que 2 dedos de espaço entre meu joelho e o banco da frente. Até mesmo esse ressalto que ele tem aqui na parte central do banco não me ajuda muito, porque nessa posição mais baixa, o meu joelho fica mais alto do que ele. Espaço para o pé também é bem limitado, lembrando que eu estou aqui na posição mais baixa do banco. Então é claro, se você estiver numa posição um pouquinho mais alta, isso vai ficar um pouquinho melhor. Espaço lateral também aqui para 3 pessoas não é dos melhores. É realmente um interior bem limitado aqui quando o assunto é o espaço. Novamente, esse espaço traseiro limitado é uma das consequências do iCockpit. É bonito, é legal, para mim fica muito bom, mas mesmo na minha posição de quem não é muito alto, acaba limitando bastante o espaço aqui atrás. O acesso também é ruim, como vocês viram, o espaço lateral não é muito bom, mas pelo menos o acabamento aqui atrás é muito legal, assim como a gente vê lá na frente. Então a gente tem esse banco de couro, né, um couro ecológico, um vinil aqui nessa parte central, com uma parte de tecido aqui na lateral que dá um visual bem bacana. A gente tem os 3 encostos de cabeça, a gente tem cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, lembrando que esses hoje são equipamentos obrigatórios por lei. E aqui, de forma geral, né, a gente até que tem um assento confortável. Ele fica um pouquinho mais na vertical do que eu gostaria, mas de encosto aqui, especificamente, eu não tenho muito a reclamar. Mas, novamente, o espaço é um grande limitante. Mas é claro que a cereja do bolo do Peugeot 208 é esse baita teto panorâmico que a gente tem aqui. E felizmente a versão Road Trip já vem com esse equipamento de série. O que é esse teto panorâmico, né? A gente está falando de um grande teto de vidro, né? Uma peça de vidro bem grande que fica aqui do lado de dentro, que ele não se abre, né? O vidro em si ele fica fixo. O que a gente tem aqui é essa cortininha onde você consegue tirar um pouco do efeito do sol aqui pelo lado de dentro. É claro, o teto panorâmico não é só coisas boas, a gente acaba gerando um pouquinho mais de calor aqui para o interior do carro, o carro fica mais pesado, isso aumenta o valor do seguro, reduz um pouquinho a rigidez torcional do carro, então ele é um carro que você percebe um pouquinho barulhos de acabamento quando você passa ali em uma valeta, algo do tipo. Mas olha, sinceramente, se você for comprar um Peugeot 208, você tem que pegar esse teto, porque é uma sensação muito legal. E não tem nenhum outro carro dessa mesma categoria que a gente tenha essa mesma sensação. Até tem alguns modelos que têm teto solar, como por exemplo o Yaris, mas a gente está falando daqueles tetos bem pequenininhos que não dão essa mesma sensação de amplitude, modernidade e de carro completo que a gente tem aqui com esse teto do 208. E quando o assunto é segurança, o Peugeot 208 nessa versão Road Trip tem basicamente o que é obrigatório por lei. Então a gente está falando de um carro que tem controle de tração, controle de estabilidade, airbags dianteiros, ABS, 3 cintos de segurança, 3 encostos de cabeça, Isofix para cadeirinha. Mas, além do que é obrigatório por lei, a única coisa que esse carro tem são os airbags laterais. Então a gente está falando de 4 airbags no total. Lembrando que a versão Grife, onde esse carro traz vários dos equipamentos estéticos aqui, já tem 6 airbags e também o sistema ADAS de assistência à direção, com leitor de placa, frenagem automática e várias outras coisas interessantes. Então, aqui a gente tem basicamente o que é obrigatório por lei mesmo. E aqui no porta-mala, né? Bom, você pode até esperar que o espaço seja melhor, já que lá na frente o espaço é tão limitado. Mas não, a gente está falando de um porta-mala de apenas 265 litros. Menor porta-mala da categoria e inclusive um porta-mala menor do que a gente encontra no Kwid, que é um carro muito menor aqui do que o 208. É realmente um grande limitante. Lembrando que aqui embaixo também, a gente não tem um step inteiriço, né? O que a gente tem é um daqueles steps fininhos, sabe? 125, que fica aqui nessa parte inferior do porta-mala. O que é positivo aqui é que a gente tem um bom acabamento. Então a gente tem feltro aqui em toda a lateral do porta-mala, a gente tem bons acabamentos de plástico, a gente tem iluminação também aqui na parte de trás, a gente tem uma tampeta aqui que fica numa posição legal, que não faz barulho, a gente tem uma proteção plástica aqui com 2 puxadores
na parte de cima. Então, a impressão que passa aqui de acabamento é muito positiva, mas de espaço é muito limitada. E lembrando que nenhum Peugeot 208 dessa nova geração, pelo menos aqui no Brasil, tem o banco traseiro bipartido. Ou seja, você tem um espaço pequeno lá no banco de trás, você tem um espaço pequeno aqui no porta-mala, e se você quiser colocar uma coisa maior, você tem que limitar e acabar com todo o espaço aqui no banco de trás. Então nada daquilo de você colocar só parte do banco rebatido e andar com 3 pessoas no carro, e uma mala, uma prancha de surf aqui dentro, qualquer coisa desse tipo. Aqui, você fica bem limitado aqui a ou usar tudo, ou usar nada. E só para fechar aqui, a gente está falando da versão Road Trip, que tem ali aqueles adesivos, identificadores de versão, mas aqui na parte de trás a gente tem uma tampa bem lisa, né? A gente tem essa parte central aqui no preto brilhante, né? Diferente da versão Like de entrada, mas de resto é tudo exatamente igual que a gente encontraria na versão básica. Talvez só a ponteira de escape ali para dar uma pequena diferenciada, mas nada de adesivo, nada escrito aqui na lateral do carro. Bora então começar aqui a nossa volta com o Peugeot 208 Road Trip, lembrando que a gente está falando de uma chave canivete, mas não é presencial. Então, para ligar o carro, você tem que girar ela aqui no contato. Não é um problema, né? Mas vale lembrar que as versões mais completas do 208 já tem chave presencial. E bora lá. A primeira impressão que a gente fica aqui na hora de dirigir esse carro é sem dúvida alguma a posição que você se senta aqui dentro. Então, é uma posição que, óbvio, tem todas as limitações que eu já tinha comentado com vocês, mas por outro lado você se sente muito no controle do carro, e isso é muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que gostam de uma direção um pouco mais esportiva, ou para aquelas pessoas também que se sentem um pouco inseguras para dirigir, né? Quando você está aqui tão bem vestido, igual a gente fica aqui dentro do 208, acaba que você consegue ter uma segurança maior aqui na qualidade da sua direção. Mas fora isso, cara, depois que passa esse estranhamento inicial com o iCockpit, né, caso você não tenha dirigido um anteriormente, é um carro muito fácil, né? Tipo, as posições de se sentar são diferentes, mas todos os controles estão super na mão. Então, você não tem borboleta para troca de marcha aqui atrás do volante, mas você tem um câmbio aqui perto, caso você queira fazer uma troca manual. A parte aqui do limpador de para-brisa logo na esquerda. Aqui você tem uma seta aqui com acesso muito fácil. Você tem também o controle o piloto automático, né, o controle de cruzeiro, nessa partezinha aqui de baixo, que na hora que você acostuma ele funciona super bem. E ao mesmo tempo não é algo que incomoda enquanto você está dirigindo, qualquer coisa desse tipo. Então é uma sensação muito mais comum do que aparenta ser na hora que você senta aqui na primeira vez no iCockpit. E bora lá! Falando um pouquinho sobre a sensação agora de dirigir de fato, né? A suspensão era um dos pontos fracos aqui, um dos principais problemas do carro da Peugeot no Brasil. Acho que vale lembrar, muita gente tinha Peugeot 206, por exemplo, que tinha suspensão extremamente problemática, né? Que realmente não estava pronto para a nossa buraqueira. Mas olha, isso mudou completamente nos últimos anos. A suspensão que a gente tem aqui nesse 208 é muito, mas muito boa. Passando nessa rua aqui que diversos carros concorrentes dele, inclusive com pneus mais altos, sofrem, aqui não. Aqui você passa liso, liso. Esses pneus são um pouquinho... tem uma quantidade de borracha ali razoável, né? A gente está falando de rodas aro 16. Lembrando que a versão Stile, né, 1.0 turbo, já tem rodas aro 17, que limitam um pouquinho a quantidade de borracha. E lembrando também que a versão 1.0 turbo, desde a versão Allure, Stile e Grife, todas elas, você tem uma carga de amortecedor um pouquinho diferente. Então é um carro que roda um pouquinho mais firme aqui do que esses Peugeots com motor 1.6. Mas, sinceramente, a diferença não é muito grande. Todos eles são carros extremamente confortáveis, muito bons de passar em valeta, não raspam mesmo. E de quebra-mola, olha, vou até passar mais rápido aqui a 30 por hora. Cara, ele passa muito bem. E além de ser uma suspensão confortável, também é uma suspensão bem silenciosa. Então você não percebe aquele ruído típico que algumas suspensões fazem, né? De amortecedor comprimindo e voltando, de batidas, qualquer coisa desse tipo. Inclusive, falando de batidas, acho que esse é um outro ponto positivo aqui do 208. Toda a qualidade de construção do carro no geral é muito boa.
E isso passa desde frestas aqui entre as emendas do painel que você não encontra, qualidade de montagem ali, de porta-luva, essas coisas, até mesmo os barulhos que você ouve aqui no interior do carro. Então é um carro bem isolado, é um carro bem isolado de barulho pro lado de fora, é um carro que não tem barulhos de acabamento, é um carro que o motor até faz um barulhinho, né, na hora que você pisa um pouquinho mais fundo, mas nada muito diferente do que você encontra nos concorrentes. E é claro, a gente está falando aqui de um carro que tem um motor 1.6 e 6 válvulas um pouquinho mais antigo e que tem a entrega de torque e potência máxima, só em rotações bem altas. E é claro que isso acaba limitando um pouquinho a forma com que esse câmbio consegue trabalhar. Quando a gente olha para o novo motor 1.0 turbo ali com o câmbio CVT, a gente vê um câmbio que roda em rotações bem baixas, né? E o próprio fato do câmbio CVT ter aquelas variações contínuas, né? Ele não tem marchas definidas. Você também tem um carro que consegue rodar de uma forma um pouquinho mais suave, mantendo essas rotações baixas e andando um pouquinho mais tranquilo. Aqui no caso desse motor, a gente não encontra isso. Por quê? Primeiro de tudo, né, por conta do motor em si, que não é um motor tão potente, que entrega potência e torque só em rotações mais altas, mas em parte também porque esse câmbio de 6 marchas, apesar de ser infinitamente melhor do que os câmbios de 4 marchas que já equiparam os carros da Peugeot no passado, ainda assim ele não é um câmbio bom, ele é um câmbio um pouquinho mais antigo. Talvez o grande diferencial desse câmbio Daisin, e o motivo porque ele é tão usado aqui no Brasil, é porque ele é robusto e porque ele é barato. Então, você consegue aplicar ele em carros de entrada sem muita preocupação. Mas por outro lado, a gente está falando de um câmbio que é um pouquinho mais pesado, ele acaba sendo um peso a mais nesse conjunto mecânico. E 120 cavalos não são poucos, mas por um carro de 1.200 kg, com câmbio automático, e que tem algumas limitações naturais aqui da idade, acaba que você não tem uma pegada esportiva e nem mesmo um câmbio que prioriza muito as baixas rotações. É comum você estar andando na cidade, mesmo em trânsito tranquilo, no plano, sem pisar fundo, ele fazer trocas a 2.500, 2.700 RPM. Nada realmente assustador, que vai atrapalhar o seu dia a dia, que vai te incomodar com barulho no interior, mas isso vai cobrar o seu preço no consumo de combustível, que daqui a pouco eu falo um pouco mais com vocês. É bom, mas poderia ser melhor, assim como ele já foi no passado. Outra coisa que também ajuda com essa sensação de motor um pouco anestesiado, com um desempenho que deixa um pouco a desejar em alguns momentos, é o fato que aqui a gente tem um acelerador bem tranquilo. Então, a gente ainda tem o modo eco, né, o botão eco que você pode apertar aqui, para manter o acelerador ainda mais lento. Mas mesmo na posição convencional, a gente não tem um carro que responde rápido. Olha, repara, vou pisar fundo em 3, 2, 1, pisei. Reduziu, começou a acelerar agora. Mas não é um carro ágil, longe disso. Mas ok, nada que você não se acostume também. A sensação do freio é boa, você tem um freio bem responsivo, não é um freio bicudo. É um freio que você consegue modular com bastante facilidade e que tem um funcionamento bem comum aqui para um carro automático. A direção também, é claro, gera aquele primeiro momento de estranheza pelo fato do volante ser pequeno, mas ela tem um funcionamento muito tranquilo. Não é uma direção extremamente leve, né? Então você até consegue virar aqui com um dedo, mas com uma certa dificuldade. Mas ela tem um peso adequado aqui para o tamanho do volante. Lembrando que pelo fato de você ter um volante pequeno, um volante que fica numa posição um pouco mais perto de você, se você tivesse uma direção muito leve, né, ela acabaria passando uma sensação de insegurança, mas definitivamente não é o caso que a gente encontra aqui. Um peso super adequado e também uma direção que tem uma boa centragem, né? Então quando você está andando, né, por exemplo, vou arrancar aqui com o volante torto, olha. Repara, eu acelerei, ele vai centralizar o volante. Isso também ajuda a passar uma sensação de segurança um pouquinho melhor. Por fim, eu acho que um ponto que vale a pena ser comentado aqui são sobre os faróis. A gente está falando aqui de um carro com farol de LED e também um farol com projetor. Então ele tinha tudo para ser um farol excelente. E de fato, pensando em iluminação, ele é um farol muito bom. Ele é um farol bem claro, que ilumina super bem e que tem um corte muito bem definido, né? Então quando você olha ali na distância, né, você vê aquele corte certinho. Qual que é o problema aqui desse farol? A gente está falando de um carro que acaba tendo um farol que desregula com muita facilidade. O que significa isso? A gente já testou vários outros Peugeot 208
E a gente também já leu muito aqui na internet de proprietários comentando que às vezes o carro chegava de fábrica com um farol muito alto. E aí, com o farol chegando muito alto, a Peugeot foi e abaixou o farol dele. E aí, na hora que abaixou o farol, ele acaba ficando com um facho muito baixo. E aí, quando o facho está muito baixo, pensando numa estrada, numa viagem de noite, alguma coisa desse tipo, você acaba dependendo muito mais dos faróis altos. E dependendo muito mais dos faróis altos, inevitavelmente, já que aqui você não tem qualquer tipo de assistente de farol alto, alguma coisa desse tipo, você vai acabar cegando um pouquinho as pessoas que estão vindo do outro lado, ou então que estão na sua frente. Mesmo que você tenha um cuidado de ficar ligando e desligando, ainda assim, em uma situação ou outra, isso vai incomodar os outros motoristas. Então, eu gosto pra caramba desse farol do 208, mas eu espero muito, muito mesmo que nessa atualização que a Peugeot vai fazer agora para a linha 2025, eles mudem esse farol de alguma forma e façam com que ele tenha esse funcionamento, essa regulagem um pouquinho mais fácil. O que eles poderiam fazer? Eles poderiam fazer uma regulagem manual aqui, que não é um caminho muito legal, né? Poderiam colocar um assistente de farol alto, talvez, um FLA, seria legal. Mas, bom, continua sendo um calcanhar de Aquiles que a gente já percebeu diversas vezes. Nesse carro ele está um pouquinho mais bem regulado, mas é um problema que a gente já tinha observado em outros modelos iguais a ele. E por fim, mas não menos importante, é hora da gente falar sobre consumo de combustível. Um dos grandes motivos que a maior parte das montadoras fazem a troca de motores aspirados 1.6 para motores turbo 1.0 é exatamente por conta desse consumo de combustível. Motores pequenos, com turbo, acabam sendo, no geral, mais econômicos. Mas aqui no caso do Peugeot 208, com o motor 1.0 turbo, ele não ficou mais econômico do que a gente encontra aqui nesse 1.6. É claro, aqui também está longe de ser uma referência de consumo de combustível. Acho que esse lugar provavelmente ficaria com o antigo 1.6 da Volkswagen, ou talvez com o 1.3 Firefly da Fiat. Então aqui, o que significa que a gente achou aqui de consumo, né? Com o carro abastecido com gasolina, a gente chegou no consumo urbano na faixa dos 12 km por litro. Isso bem um consumo médio mesmo, pegando um pouco de rua de bairro, um pouco de trânsito, um pouco de avenida, com ar, sem ar, mas sempre pareando aqui por volta dos 12 km por litro. E na estrada, mantendo uma média ali de 110 km por hora, um carro que fez 17 km por litro com gasolina. Consumo bem ok, né? Também achei. E falando aqui um pouco sobre etanol, a gente conseguiu fazer o teste aqui desse carro com os dois combustíveis. Ele fez um consumo urbano na faixa ali dos 8 km por litro, consumo também aceitável aqui para a categoria. E na estrada ele chegou a fazer um consumo de 12 km por litro. Esse consumo de 12 que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, acho que o carro conseguiu ser um pouquinho mais eficiente ali, abastecido com gasolina. Como que foi esse cenário, né? A gente pegou esse carro aqui, passou cerca de 10 dias com ele. O Davi foi para Belo Horizonte, abastecido com gasolina, voltou abastecido com etanol. Então foi bem legal, porque a gente conseguiu testar ali no nosso lugar padrão, que é a BR-381, e testar tanto aqui em Belo Horizonte quanto lá em São Paulo. Ou seja, acho que essa média aqui de consumo ficou realmente bem realista. E agora que vocês já conheceram o Peugeot 208 Road Trip pelo lado de fora, pelo lado de dentro e também deu essa nossa voltinha aqui pela região do Pacaembu, em São Paulo, hora de falar os já conhecidos e tradicionais pontos positivos e negativos desse 208, que é um carro que em breve vai receber uma reestilização de meia-vida. E olha, acho que os pontos positivos que eu vou falar aqui não são novidades para ninguém, sendo que o primeiro ponto positivo aqui desse carro, sem dúvida alguma, é a sua suspensão. A gente está falando de um carro que tem um ajuste de suspensão muito, mas muito bom. E se vocês aí eram proprietários de Peugeot de 15 anos atrás, 20 anos atrás, e vão ter receio sobre a durabilidade desse conjunto de suspensão, pode ficar tranquilo também. A gente está falando de um conjunto que é robusto, que é confortável, que tem uma dinâmica muito boa em velocidades mais altas de estrada, que tem uma dinâmica muito boa também na cidade, que consegue passar bem em valetas, em buracos. Não é um carro que raspa nem na frente, nem atrás, nem no meio. É realmente um carro que tem um conjunto de suspensão significativamente melhor do que qualquer Peugeot já teve aqui no Brasil. E olha, até dentro da categoria, eu diria que o 208 é uma das referências aqui no Brasil. E além dessa boa suspensão, outro ponto que eu também acho que chama bastante atenção aqui no 208, não só no Road Trip, mas também nos outros modelos, é o seu acabamento. Mas nessa versão especificamente aqui, eu acho que tem uma estrelinha a mais. Por quê? Visualmente, pelo lado de fora, o acabamento dele é muito legal. Com essa dianteira, com esse farol com projetor, com os dentes de sabre, com o DRL, com a roda 16 diamantada, com os retrovisores pintados, com os adesivos aqui específicos dessa versão.
Tudo pelo lado de fora é muito legal, passa uma sensação que você realmente está em um carro completo. Tão completo quanto você teria vendo ali o Peugeot 208 Grife. E aqui, pelo lado de dentro, a boa impressão de acabamento é ainda mais perceptível. Então a gente está falando de um carro que tem um interior muito bonito visualmente, que usa materiais simples, mas de uma sensação muito legal pelo lado de dentro. A gente tem aquelas teclas piano ali no painel, a gente tem o iCockpit 3D, a gente tem a central multimídia ali no meio, tudo passando uma sensação muito legal. E além disso, especificamente aqui da versão Road Trip, a gente também tem tapetes alusivos ali com a insígnia Road Trip, a gente também tem os bancos com a costura laranja, que dá um interior mais legal, uma sensação de interior mais legal aqui para o carro. Então, a linha 208 como um todo já tem um acabamento legal, mas o que eles fizeram aqui para essa versão Road Trip, mesmo que sejam detalhes pequenos, faz essa impressão ficar ainda mais forte. Mas é claro que a gente está falando de um Peugeot 208, então ele também vai ter alguns pontos negativos que estão super conhecidos aqui desde o lançamento desse carro. E aqui eu estou falando de 2 pontos, espaço interno e porta-mala. Não é novidade para ninguém. O Peugeot 208 é um carro para pessoas solteiras, pessoas que não vão pegar a estrada com pessoas no banco de trás com muita frequência, porque se você é um tipo dessas pessoas, esse carro realmente não é para você. Mas é claro, se você vai usar esse carro mais sozinho, na cidade, com mais uma pessoa, nada disso se torna um problema. Então é realmente uma questão de você entender se isso aqui te atende ou se vai acabar se tornando um grande problema. Mas no final das contas, o que a gente tem aqui no Peugeot 208 Road Trip é um típico Peugeot 208. Esse motor do 1.6 16 válvulas aqui continua sendo um típico motor 1.6 16 válvulas de um dos Peugeot 208. E olha, não que eu esperasse algo diferente, mas essa versão 1.6 Road Trip aqui do 208 não traz absolutamente nada de novo para a mesa. Realmente é apenas uma versãozinha de adesivos. E o que a gente tem aqui no final das contas é um típico Peugeot 208 1.6 16 válvulas, muito parecido com um carro que você encontraria lá na época do seu lançamento em 2020. Então no final das contas, a minha conclusão é que se você quer comprar um Peugeot 208 0 km, não vale a pena ir por essa versão Road Trip. É muito mais negócio você pegar a versão 1.0 Turbo. Seja a versão Allure, que é um pouco mais básica, mas inclusive mais barata do que essa Road Trip, ou a versão Stile, que é um pouquinho mais cara, mas que também traz um nível de equipamentos muito próximo do que a gente encontra aqui nesse carro. Com a adição, é claro, do motor 1.0 Turbo. E se você não quer comprar um carro 0 km, você não quer comprar ali um Peugeot 1.0 Turbo, você tem medo de motores turbo, que é uma coisa completamente infundada, mas você é daqueles tradicionais, mora longe de uma concessionária, vai viajar muito e quer um carro robusto, assim como esse motor 1.6 aqui já se provou com o tempo ser, é muito mais negócio você comprar um usado ou seminovo. Lembrando, se você for comprar um carro com cerca de 1 ano de uso na versão Grife 1.6 16 válvulas, exatamente o mesmo conjunto mecânico que a gente tem aqui, mas com mais equipamentos de comodidade e segurança, você vai pagar basicamente o mesmo preço. Provavelmente você vai pagar inclusive mais barato nessa versão seminova do que você pagaria aqui no Road Trip 0 km. Então, esse motor 1.6 16 válvulas ainda tem seu valor, continua sendo um bom motor. Junto com esse câmbio automático de 6 marchas aqui, mais ainda, porque é um carro super confiável e que consegue ter um desempenho e consumo razoável aqui para a proposta do carro. Mas, pensando que tudo tem que evoluir, e a gente não tem que ficar parado ali nos tempos de família 1 Chevrolet e motores AP, eu acho que esse aqui, esse antigo TU, ele também merece entrar nesse mesmo hall de motores antigos, confiáveis, bacana, que muita gente gosta, que continua sendo uma boa opção entre os usados e seminovos, mas chegou a hora dele, é hora de abraçar aqui o 1.0 Turbo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa última visita ao motor 1.6 16 válvulas aqui em um carro da Peugeot. Foram experiências muito legais que a gente teve nesses últimos 7, 8 anos de drive-on com diversos carros usando esse mesmo conjunto. Mas agora, se você quer conhecer também ali o novo motor 1.0 Turbo, você pode esperar alguns 5 segundos que eu vou colocar aí na tela para vocês o vídeo que a gente fez com a versão Stile 2024 1.0 Turbo. E também, se você quiser conhecer outros carros aqui através do drive-on, a gente tem vídeo novo todo sábado, meio-dia, e também nas quartas-feiras, às 18 horas, lá no Carros pelo Mundo, nosso canal de vídeos internacionais. Um abraço a todos e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.